Oi, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre um som que, vira e mexe, aparece no quarto das crianças, o ronco. Muita gente acha que é algo normal, às vezes até fofinho, né? Mas a nossa análise de hoje vai mostrar quando esse barulhinho pode ser, na verdade, um sinal de que algo precisa de mais atenção. Pois é, essa frase resume tudo. Aquele som que parece inofensivo durante a noite pode dizer muito sobre como a criança está respirando e, mais importante ainda, sobre a qualidade do sono dela. Bom, então a primeira pergunta é por que elas roncam? Para entender isso, vamos começar pelas razões mais frequentes, que na maioria das vezes são passageiras. Olha, aqui a gente tem os suspeitos de sempre. O nariz entupido, seja por um resfriado ou por uma rinite alérgica, é um motivo clássico. Outra coisa super comum na infância são as famosas adenoides e amígdalas um pouco maiores, que acabam diminuindo o espaço para o ar passar. E claro, um sono mais agitado ou o hábito de respirar pela boca também entram nessa conta. E aqui a gente chega num ponto muito importante. O erro mais comum é pensar: ah, isso é só uma fase, logo passa. O problema é que, se o ronco acontece toda hora, o sono pode ficar superficial. O que isso quer dizer? Quer dizer que a criança dorme, mas não descansa de verdade. O corpo não se recupera como deveria. Certo, mas aí vem a grande dúvida. Como saber a diferença entre um ronco qualquer e um que é um sinal de alerta? É exatamente isso que a gente vai ver agora. Quando é que a gente precisa ligar o radar e prestar mais atenção? O interessante aqui é como a comparação deixa tudo bem claro. De um lado, tem um ronco simples, aquele que aparece de vez em quando, geralmente quando a criança está resfriada. Do outro lado, a história é diferente. É o ronco de alerta. Ele é frequente quase toda noite, é alto e, principalmente, ele atrapalha a qualidade do descanso. Agora, atenção, porque este é talvez o sinal mais sério de todos. É preciso observar se durante o ronco existem umas pausas, os momentos de silêncio, e logo depois a criança dá aquela puxada de ar mais forte, como se fosse um suspiro ou um pequeno engasgo. Essas pausas na respiração são um grande sinal de alerta. Outro ponto, para ficar de olho, é o corpo da criança durante a noite. Ela se mexe demais na cama, vira de um lado para o outro sem parar, acorda várias vezes, ou então dorme sempre com a boca aberta. Tudo isso são indícios de que o sono não está sendo reparador. E claro, uma noite mal dormida sempre cobra seu preço no dia seguinte. É uma consequência direta. A criança já acorda irritada, parece cansada o tempo todo, tem dificuldade para se concentrar na escola. Muitas vezes, a raiz do problema está na noite anterior. E tem mais, viu? Além desses 3 sinais principais, vale a pena observar outros pontos. Roncar quase toda a noite, acordar com dor de cabeça, babar muito no travesseiro. E um detalhe que surpreende muita gente: um sono ruim pode causar sonolência, claro, mas também pode ter o efeito contrário, deixando a criança mais hiperativa e impulsiva. Ok, já entendemos os sinais. E agora, o que fazer? Vamos então para um plano de ação bem prático, com coisas que podem ser feitas em casa e, claro, quando é a hora de procurar um profissional. Em casa, a gente pode começar pelo básico que já faz uma diferença enorme. Criar uma rotina com um horário certo para dormir, um ambiente mais calmo, com pouca luz. Diminuir o uso de telas antes de deitar é fundamental, porque elas deixam o cérebro muito agitado. Também vale observar se o nariz vive entupido e se a posição na cama influencia o ronco. Olha, e aqui vai uma dica de ouro: fazer um diário do sono. É uma ferramenta muito poderosa. Durante uma semana, anote tudo. Ronca com que frequência, o volume é alto, acontecem aquelas pausas na respiração, como a criança acorda de manhã. Chegar numa consulta médica com essas anotações organizadas ajuda demais o profissional a entender o caso. E isso nos leva à pergunta decisiva: qual é o momento exato de procurar ajuda? A linha que separa a observação em casa da ação de marcar uma consulta é, na verdade, bem clara. E a regra é basicamente esta: se o ronco é frequente e ele vem junto com qualquer um daqueles sinais de alerta que a gente conversou, então é a hora de agendar uma avaliação. Um pediatra ou um otorrino vai poder investigar as causas mais a fundo, como as adenoides, alergias respiratórias ou até, em alguns casos, a apneia do sono. Para a gente ir fechando, vamos ampliar um pouco o nosso olhar. Porque no fim das contas, a gente não está falando só de um barulho durante a noite. Estamos falando de algo que tem um impacto gigante no desenvolvimento e no bem-estar de uma criança. E essa frase, nossa, essa é talvez a ideia mais forte de toda essa análise. Muitas vezes, um comportamento que a gente vê como birra ou falta de limite é, na verdade, um grito de socorro. É um cérebro e um corpo pedindo ajuda porque não conseguiram descansar.
E a solução pode ser mais simples do que parece. Quando a gente consegue garantir que a criança tenha um sono de qualidade, muitos dos problemas de comportamento simplesmente desaparecem, sem precisar de bronca ou de correção o tempo todo. Então fica aqui essa reflexão final. E se a chave para entender e ajudar uma criança não estiver só no comportamento dela durante o dia, mas na qualidade do sono dela durante a noite, investigar isso pode ser o caminho mais direto para dias mais tranquilos, saudáveis e principalmente mais felizes.